Bom dia, que a paz de Deus nos envolva hoje sempre e que também todos aqui que estão assistindo através aqui dos nossos meios eletrônicos sejam bem-vindos. Vamos aqui conduzir uma preleção e sempre gosto de falar isso, que é ótimo a cada semana, a cada dia, vir um preletor aqui diferente, dar o seu ponto de vista, a sua visão do tema, isso é enriquecedor. Então, eu sempre estimulo a todos que assistam tudo e a todos, e tiram o que é necessário para cada um de vocês. Então, que sigam esse caminho. E hoje, aqui, né, o tema é um tema do livro chamado Fonte Viva, aqui do nosso Chico Xavier, através de Emmanuel, e vamos falar do capítulo 11, cujo título é Glorifiquemos. Mas antes, vamos fazer uma prece de abertura para harmonizar aqui o ambiente, logicamente solicitando a inspiração necessária para dar a orientação, o caminho a cada um que esteja aqui ouvindo. Que seja útil, isso é o principal de tudo. Assim vamos nos recolhendo, sentando de forma confortável, tranquilo, relaxando todo o corpo, toda a mente, respirando profundamente, sentindo o ar, despertando todos os nossos sentidos, nos preparando, deixando a aura expandir. E assim vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir essa preleção, que eu também estou ouvindo, apesar de estar falando, nos beneficiarmos desses ensinamentos. Assim agradecemos aquele que é o motivo de estarmos aqui. É o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, o Rei dos Reis, o Sublime Peregrino, aquele que é conhecido por vários nomes. A ele sempre nós dirigimos a prece, agradecendo por todos os seus ensinamentos, sua filosofia de vida, cuja finalidade é buscar a nossa felicidade pessoal, buscar a nossa bondade pessoal, buscar sermos sempre pessoas melhores. E nessa caminhada vamos nos aproximando do nosso Deus Pai Criador, Ele que criou o universo, que criou a vida e que nos permite, através do amor, da sabedoria, buscarmos a nossa evolução. Agradecemos sempre por essa nossa existência, pela nossa família, a qual nós estamos inseridos, pelo trabalho que nos dá o sustento, pela saúde que nos ampara, pelos amigos, pela oportunidade que temos do estudo, do aprendizado, e sempre muito agradecidos a Ele dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair ante as tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Assim, pedimos permissão a Deus, a Jesus, e também ao apoio dos nossos amigos espirituais que estão aqui presentes para dar início à nossa preleção, cujo título é, como já antecipei, Glorifiquemos, do capítulo 11 do livro Fonte Viva. Vamos iniciar então. Então, vou aqui narrar todo o texto aqui desse capítulo 11, que começa com um trecho de Filipenses dizendo: Ora a nosso Deus e Pai, e seja dada glória para todo sempre, são palavras de Paulo. E vem a descrição. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: Bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: Bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: Bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu, formosa no templo, asseveravam o íntimo: Bendito seja a feia lagarta
que me deu a vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu. E apressada, bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz. Bendito seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu, que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja o nosso Pai glorificado para sempre. Assim, fazendo a interpretação, destrinchando tudo o que foi descrito aqui, podemos dizer que essa chamada, glorifiquemos, nos convida a todos a orar e glorificar o nosso Deus Pai sempre. Esse sempre tem a finalidade de chamar-nos a atenção e ressaltar que não é somente para os momentos felizes, é em todos os momentos, sejam eles felizes ou não, porque a vida é uma experiência maravilhosa. Todos os dias temos a oportunidade de aprender coisas novas, de fortalecer virtudes, de aperfeiçoar nossos traços de caráter, de desenvolver nossa inteligência. Mas, às vezes também, essas oportunidades se apresentam disfarçadas de grandes problemas e nem sempre sabemos agir com os problemas que nos desafiam. O mais comum em nossa vida é lidarmos com frustrações. São objetivos que nós perseguimos e não alcançamos. Desejos não realizados, buscas incompletas, pessoas da nossa confiança que nos decepcionam, familiares que provocam desentendimentos, e assim essa relação vai, etc, etc. Aí, o que varia de uma pessoa para outra é a maneira como ela lida com as frustrações. São os mais variados modos e atitudes. Logicamente, aqueles que as encaram de forma mais positiva e procuram tirar ou extrair alguma lição útil, conseguem transpor esses momentos com um pouco mais de facilidade. Por isso, esse texto do capítulo 11, dessa obra do Chico Xavier, traz essas comparações com alguns trabalhos profissionais, com a natureza e também com as condições de saúde. Para se criar um vaso com cerâmica ou algum objeto de madeira, necessário se faz-se utilizar do fogo e de ferramentas contundentes. Comparando, nesta nossa vida terrena, tudo o que procuramos aprender, criar, adquirir ou qualquer outro objetivo será sempre acompanhado de um esforço, acompanhado de um desgaste mental ou físico. Tanto que, às vezes, gosto de fazer uma comparação com o meu hobby, que é a corrida pedestre. Para você conseguir fazer um bom tempo nas corridas de rua, é necessário fazer um treinamento diário, com distâncias e esforços variados. Os treinamentos de velocidade deixam você com as pernas bambas, a respiração ofegante, às vezes é perda do fôlego. Mas, se você não passar por isso, não conseguirá atingir o seu objetivo de melhorar o seu tempo, que é isso que a gente sempre objetiva, melhorar o meu tempo. Tanto que há muito tempo a gente não tem mais aquela vontade, desejo de ser o melhor na corrida, mas de ser um tempo melhor que eu posso fazer. Então, o objetivo é eu
correr comigo mesmo, eu me melhorar. E eu gosto de levar esse exemplo para o nosso dia a dia. A gente procura sempre se melhorar, não ser melhor que os outros. É, é esse o objetivo que a gente tem que ter na vida, é ter melhor. Porque se você fica tentando ser melhor que o outro, logicamente você está sendo motivado pelo teu orgulho, pela vaidade. Mas beleza, você fala, olha, eu fui o melhor da corrida, foi o melhor do exame. Mas a finalidade não é essa, é você dar o teu melhor. E também algo semelhante acontece quando você se dispõe a disputar alguma vaga em concurso, porque para isso você terá que passar horas e horas estudando. Então são esforços mais esforços. Tem até aquela visão, né? Quando você tem alguma coisa chega para você muito fácil, muito de mão beijada, parece que você não dá valor. É quando você dá o teu sacrifício, labuta, trabalha e consegue atingir o objetivo, vencendo a si mesmo, te dá uma alegria enorme. Ainda, continuando, né, nessa nossa reflexão, qualquer coisa que se interponha nessa nossa caminhada terrena, ela apenas é uma instância de nosso aprendizado. É por isso que a gente dá aquele exemplo daquela chamada escada de Jacó. O que acontece? Você está no caminho plano, reto, de repente você encontra o primeiro degrau. Você tropeça o pé do degrau. Então você é obrigado a levantar o pé e fazer força para cima. E você continua no próximo plano. Aí surge um outro degrau. Então, esse degrau, essa dificuldade que tem de levantar a perna e fazer o esforço para cima, é o teu esforço, a tua labuta para se melhorar. É interessante ver essa visão dessa escada. E também, nós não temos como escapar de vivermos alternâncias de momentos felizes ou infelizes. E sempre somos lembrados também de que vivemos em um planeta que é classificado como de expiação e provas, onde o mal ainda impera, onde espíritos moralmente atrasados encarnam. Significa também que se estamos aqui, é porque ainda precisamos evoluir moralmente. Então, tanto faz, eu ou qualquer um de nós, temos a finalidade de ainda melhorar muito. De acordo com essa classificação, nós temos muito a que aprender. É chato até de ver isso, mas nós temos que ser honestos conosco mesmo. Nós temos defeitos, temos dificuldade, vamos melhorar. E é por isso que sempre vem aqui um preletor, fala que devemos procurar conhecer as leis de Deus. A mesma coisa ocorre nas escolas de aprendizes do Evangelho, e que tudo isso é colocado sabendo que o objetivo é a reforma íntima, eliminar os nossos defeitos morais, buscar as virtudes, sermos pessoas boas. Então, as preleções, as aulas da escola, têm esse objetivo de incentivar a cada um de nós a buscar o conhecimento dessas leis. Então, é bom prestar bem atenção nessa palavra. Nós apenas incentivamos que cada um de nós faça essa busca. Não é algo imposto, não, você tem que seguir, não. Incentivamos, leiam, estudem, orem também, para que vocês consigam se melhorar. Para isso, e tudo isso significa que devemos olhar para nós mesmos, reconhecendo os nossos defeitos morais e trabalhar para diminuí-los gradativamente, até, se possível, num futuro muito longe, eliminá-los. Também, prosseguindo nessas comparações, lá falou no texto, quando a saúde é abalada, a dor costuma aparecer, que é o normal.
Isso faz com que a pessoa se conscientize que estava mantendo algum tipo de atitude que comprometeu as suas condições físicas. Assim, isso ajuda a fazer alguma alteração na rotina para não ter mais o problema. Porque, infelizmente, né, o normal é nós aprendemos pela dor. Nós fazemos as coisas erradas, violamos a lei de Deus, até que um momento vem o resultado, que é a dor. Aí abre os nossos olhos que estavam fazendo algo errado e a gente faz a correção. Então, a dor é sempre um alerta de que algo está errado, de que algo errado andei fazendo. Apesar de que também, dentro dos conhecimentos aqui do Espiritismo, nós também temos alguns débitos anteriores que estão pagando agora. Então, o que nós temos que fazer sempre é perceber isso e tentar melhorar. Agora, quanto à saúde, posso também relatar algo pessoal, né? No ano passado, vivi também um período difícil, em que tive que correr ao atendimento de emergência por um problema renal, onde tive que ficar um tempo internado em UTI, depois fui para o quarto, tive alta, aí aquelas coisas normais, você vai no hospital, de repente surge uma infecção, volta para o hospital. Aconteceu comigo, aí tive nova alta, passa mais um mês, uma outra infecção, mais 4 semanas no hospital. Agora, eu estou com a saúde controlada, mas esse tempo de hospitalização, você fica lá dias e mais dias na cama de um hospital, aí você começa a pensar na vida. Isso ajudou a repensar ainda mais sobre a minha vida. Apesar de ter vivido uma grande dificuldade, dores e outras coisas, e o risco de algo pior acontecer, também pude observar que havia outros pacientes e que estavam em situação muito pior que a minha, alguns ainda muito mais jovens. Nesse momento, eu tenho que procurar aplicar tudo aquilo que eu aprendi nas páginas do Evangelho: aceitação, resignação, não reclamar da vida, etc. Há também, para título de ilustração, que há um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: a enfermidade é conselheira, carinhosa e esclarecida. O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Na câmara escura do sofrimento é que acaba encontrando Deus para compreendê-lo melhor. Então, nessa parte de saúde, é comum você ver, principalmente, pessoas, né, famosas, né, que sempre gostam de se aparecer, fazer algo, de repente, contraíram uma doença grave, quase desencarnaram, de repente voltam umas pessoas meio diferentes, mais humildes, né, mais controlado. Isso ajuda a entender como que a dor nos ajuda a olhar para nós mesmos e tornarmos pessoas melhores, mais humildes, mais humano, mais compreensivo. Deixe de ser aquela pessoa presunçosa, orgulhosa. Se nós pudéssemos compreender essas leis de Deus antes, evitaríamos passar pela dor. Então, é uma reflexão interessante nisso. Tentar abrir os nossos olhos antes que a dor tome conta de nós. E aquilo que falei antes, todos esses ensinamentos ajudam a jogar luz à nossa volta e, com isso, identificarmos os erros que cometemos. No texto também aparece a orientação para agradecer a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. Atualmente, podemos dizer que vivemos uma tempestade enorme. Assim, podemos dizer que essa tempestade é a pandemia que está afligindo o mundo,
o Brasil incluso. Dentro daquilo que aprendemos no Espiritismo, tudo isso tem uma finalidade que devemos perceber. Porque a cada pessoa está tendo um tipo de problema diferente. Uns problemas de dinheiro, de emprego, de saúde. Então, há vários tipos de sofrimento. Mas também nós observamos que há pessoas que estão lucrando com isso. Então, uma coisa que está afetando muita gente está sendo uma coisa boa para poucas pessoas. É assim que é a vida. Esses débitos que nós criamos nos ajudam que tipo de problemas que vão sofrer com essa pandemia. Tanto que aquele o conceito do karma coletivo. Nós temos o karma coletivo, mas também a combinação com o nosso karma individual. Por isso que a gente vê pessoas que estão lucrando com o que está acontecendo. Alguma coisa ele fez para estar naquela situação. Então, dessa forma, nós chegamos ao fim esses pensamentos, essas reflexões sobre esse texto. Nós temos que estar sempre glorificando a Deus, apesar de qualquer coisa nos esteja acontecendo. Glorificar sempre, nos bons e nos maus momentos. E sempre gosto, de terminar com uma historinha. E essa historinha se chama Atitude. Então, aqui tem um personagem que se chama Jerry. Jerry era um tipo de pessoa que você adoraria detestar. Ele estava sempre de bom humor e sempre tinha alguma coisa positiva para dizer. Quando alguém lhe perguntava como ia, ele respondia: melhor do que estou, só se eu fosse 2. Ele era um gerente ímpar, porque tinha vários garçons que o seguiam para qualquer restaurante que ele fosse. Os garçons acompanhavam Jerry por causa de sua atitude. Ele era um motivador nato. Se um empregado estava num dia ruim, Jerry demonstrava como olhar para o lado positivo da situação. Observando o seu estilo, fiquei muito curioso. Então, um dia, procurei pelo Jerry e disse: eu não consigo entender isso. Não dá para ser uma pessoa positiva o tempo todo. Como é que você faz isso? Aí Jerry respondeu: a cada manhã eu acordo e digo para mim mesmo: Jerry, você tem 2 escolhas hoje. Você pode optar passar o dia bem-humorado ou mal-humorado. Eu escolho passar bem-humorado. Cada vez que algo ruim acontece, posso escolher em ser vítima ou aprender com a nova situação. Eu escolho aprender. Cada vez que alguém vem se queixar, eu posso escolher entre aceitar a reclamação ou mostrar o lado positivo da vida. Eu escolho mostrar o lado positivo da vida. Aí falei: ok, você está certo, mas não é assim tão fácil, protestei. Aí Jerry falou: é sim. A vida é toda feita de escolhas. Quando você elimina todo o lixo, cada situação se torna uma escolha. Você escolhe como reagir em cada situação. Você escolhe como as pessoas vão afetar o seu humor. Você escolhe se vai estar de bom ou mau humor. O cerne da questão é como viver sua vida é única e exclusivamente sua. Passei, então, a refletir sobre o que o Jerry havia dito. Logo depois, saí do ramo de restaurante para iniciar o meu próprio negócio. Perdemos contato mais frequentemente. Eu pensava nele quando tinha uma escolha a fazer na vida, em vez de reagir. Muitos anos mais tarde, eu soube que Jerry cometeu um erro que jamais devia ter cometido num restaurante. Certa manhã, ele esqueceu a porta dos fundos aberta e foi surpreendido com um cano de revólver na cabeça e 3 ladrões armados. Quando ele tentou abrir o cofre, as mãos do Jerry tremeram de nervoso e deixou escapar a combinação. Os bandidos entraram em pânico e atiraram.
Felizmente, Jerry foi encontrado a tempo de ser rapidamente levado ao hospital. Depois de várias horas de cirurgia, semanas de tratamento intensivo, recebeu alta, ainda com fragmentos de bala em seu corpo. Encontrei-o aproximadamente 6 meses após o acidente. Quando perguntei como é que ele estava, ele respondeu: melhor do que eu estou, só se eu fosse 2. Quer ver minhas cicatrizes? Aí preferi não ver, mas perguntei: o que passou pela sua cabeça no momento do assalto? A primeira coisa que pensei foi que deveria ter trancado a porta dos fundos, ele respondeu. Depois, deitado no chão, lembrei que eu tinha 2 escolhas. Podia escolher viver ou escolher morrer. Eu escolhi viver. Você não estava assustado? Desmaiou? Perguntei. Aí ele continuou: olha, os paramédicos foram ótimos. Eles não paravam de dizer que eu ia ficar bom. Mas quando eles me levaram para o centro cirúrgico, eu vi as expressões no rosto dos médicos e das enfermeiras. Aí eu fiquei assustado. Eu podia ler em seus olhos o seguinte: esse é o homem morto. Eu sabia disso e tinha que agir rápido. Aí o que eu fiz? Havia uma enfermeira enorme me fazendo perguntas. Aí ela perguntou se eu era alérgico a alguma coisa. Aí, sim, eu respondi. Os médicos, enfermeiras pararam de trabalhar e ficaram esperando a minha resposta. Respirei profundamente e gritei: sou alérgico a balas. Num tom mais alto que suas risadas, eu lhes disse: eu estou escolhendo viver. Opere-me como a um vivo e não a um morto. Logicamente, Jerry viveu, graças a Deus, é claro, e também a habilidade dos médicos, mas também por causa de sua incrível atitude. Com ele aprendi que a cada dia temos a escolha de viver plenamente. Assim, tenha atitudes positivas, viva com fé e otimismo, que a vida vai ter outro brilho para você. Porque vivenciar em plenitude as leis divinas é o roteiro para a felicidade. Assim, todos consigam fazer uma reflexão sobre essa historinha, essa mensagem que devemos ser, apesar de tudo, ter fé, otimismo, apesar do que estão vivendo atualmente, ter fé, otimismo, porque a vida terá um outro brilho para você. Obrigado. E assim, para encerrar, vamos fazer as vibrações. Então, paramos novamente para um momento, respirando profundamente, fazendo uma reflexão sobre tudo que foi colocado aqui. Glorifiquemos a Deus a todo momento, a todo instante, apesar das dores, dos sofrimentos, entendendo que tudo isso é necessário para o nosso aprendizado, que sejamos sempre pessoas melhores, essa é a finalidade. Sejamos um cidadão consciente da sua responsabilidade com o ambiente, com a família, com o trabalho, com tudo aquilo. Tendo esse desejo enorme de ser sempre útil, ser uma pessoa ótima, de convivência, de ajuda mútua. Assim, sentindo elevados, vamos fazendo as nossas vibrações. Para isso, vamos mentalizar essa luz muito forte, brilhante. Aí nós vamos empurrando essa luz, envolvendo todo o nosso planeta, em todas as áreas, em todos os países que se encontram em conflitos, em países que estão vivendo problemas da miséria, da fome, desastres naturais, sempre há problemas, e que essa luz ilumine todos os governantes,
Que cada um leve o seu povo, a paz, a fraternidade, a solidariedade, e que essa luz continue envolvendo também todos aqueles que estão à frente das instituições religiosas, casas de orações, sinagogas, todo tipo de ambiente em que se faça oração, levando a palavra de Deus, cada um a essa maneira. Vamos vibrar de forma especial pelas casas espíritas, de forma especial pela Aliança Espírita, com todo o seu trabalho de escolas, de auxílio, de ensinamento às crianças, aos jovens. Tudo tem essa finalidade de buscar a reforma íntima, e que essa luz ilumine todos os nomes que estão lá nas papeletas ou qualquer tipo de forma pela internet, atinja todos aqueles que colocaram seus desejos de melhoria para aqueles que estão com problema, e que essa luz ilumine também todas as famílias desestruturadas, que ilumine todas as instituições que buscam a cura do corpo e da mente, principalmente no tempo atual em que vivemos a pandemia, todos os enfermeiros, médicos que estão lá trabalhando para que diminua o número de desencarnados pela Covid, apesar de haver outras doenças também, e que essa luz continue iluminando as instituições que buscam dar abrigo, agasalho, as crianças abandonadas, os idosos abandonados, que iluminem todos os nossos irmãozinhos que estão espalhados pelas ruas, vítimas das drogas e de uma série de outros problemas que os fazem a viver pelas ruas, e que essa luz continue, ilumine aqueles que estão indo para o plano espiritual, principalmente nas áreas de sombra, vários suicidas, e que essa luz continue, iluminando aqueles que estão passando pela grande transição, outros que estão voltando para a Terra para iniciar mais um período aqui, e que essa luz ilumine de forma especial a nossa família, alguém que nós temos em nossa mente no momento que precisa de uma força a mais. E por fim, essa luz também ilumine a cada um de nós, para que nós estejamos sempre fortalecidos na fé. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado e tenha uma ótima semana a todos. Até mais.